Quando se fala em pecados, especialmente aqueles que envolvem questões sexuais, há um campo vasto de discussão que permeia a mente de muitos. A Bíblia é clara em suas diretrizes, mostrando como determinados comportamentos podem afastar as pessoas de Deus e da salvação. Esse afastamento não é apenas uma questão de perder o céu, mas de perder a própria essência da vida eterna que Deus deseja para nós. Muitos subestimam o impacto que esses pecados têm, tanto em suas vidas espirituais quanto no seu cotidiano. A palavra de Deus, através de suas páginas, nos alerta para os perigos que o pecado traz, não apenas para o reino de Deus, mas para a própria paz e verdade que buscamos em nosso mundo. O mundo moderno, com todas as suas tentações e desafios, muitas vezes apresenta o pecado como algo trivial, como se fosse um simples desvio moral. Porém, quando olhamos para a Bíblia, entendemos que esses desvios podem ser mortais, não apenas para o corpo, mas principalmente para a alma. A verdade é que, ao escolhermos seguir os caminhos do pecado, estamos deliberadamente nos afastando do amor de Deus e das promessas que Ele tem para nós. A oração e a fé são fundamentais para resistirmos a essas tentações, mas é a compreensão clara do que esses pecados representam que realmente nos dá forças para lutar contra eles. Por exemplo, uma pessoa que conhece a importância de manter a pureza sexual segundo a palavra de Deus sabe que o desafio não está apenas em resistir às tentações físicas, mas também em manter seus pensamentos e coração alinhados com o Espírito Santo. Afinal, a Bíblia nos ensina que o pecado começa no coração, antes mesmo de se manifestar em ações. Portanto, é essencial que cada um de nós examine seu coração diariamente, buscando a orientação de Deus para evitar cair nas armadilhas que o mundo nos apresenta. O pecado sexual é particularmente insidioso porque atinge uma área da vida que é profundamente pessoal e íntima. A sexualidade foi criada por Deus para ser uma expressão de amor dentro dos parâmetros estabelecidos por Ele. No entanto, o inimigo distorceu essa dádiva divina, transformando em um instrumento de afastamento entre o ser humano e Deus. Quando alguém se entrega a esses pecados, está, na verdade, escolhendo um caminho de destruição, não apenas para si, mas também para aqueles ao seu redor. A esperança, contudo, não está perdida. Deus oferece a salvação e a vida eterna para todos que se arrependem e voltam para Ele. Além disso, é crucial lembrar que a batalha contra o pecado não é uma luta solitária. Jesus Cristo, através de sua morte e ressurreição, nos deu o poder de vencer o pecado. Não estamos sozinhos nessa jornada, o Espírito Santo nos guia e nos fortalece a cada passo. A palavra de Deus é nossa arma mais poderosa contra as mentiras que o mundo tenta nos impor. Ler e meditar na Bíblia é essencial para mantermos nossa fé inabalável e nossa mente protegida das tentações que surgem. Os pecados sexuais são frequentemente abordados na Bíblia com grande seriedade porque tocam no cerne da relação entre o Criador e sua criação. A pureza e a santidade que Deus exige de nós não são meras formalidades religiosas, mas sim o reflexo de seu próprio caráter. A oração constante, a leitura da Bíblia e a busca pela paz em Deus são caminhos que nos ajudam a resistir a esses pecados e a nos manter firmes no caminho da salvação. A paz que o Espírito Santo nos oferece é a recompensa por nossa fidelidade e obediência à palavra de Deus. Por fim, ao explorar esses pecados, é essencial que entendamos que a intenção não é condenar, mas sim trazer à luz o que pode nos afastar de Deus e nos levar à perdição. A salvação é um presente que Deus oferece a todos, mas cabe a cada um de nós escolher aceitá-lo ou não. Quando entendemos os perigos do pecado, especialmente os sexuais, estamos mais aptos a evitá-los e a buscar a verdade e a paz que só Deus pode oferecer. Que essa jornada de conhecimento e fé nos aproxime cada vez mais do reino de Deus e nos fortaleça contra os desafios que o mundo nos impõe. E agora, ao compreendermos a gravidade dos pecados sexuais em geral, vamos explorar mais profundamente um dos temas mais polêmicos e desafiadores dentro desse contexto, a homossexualidade. A questão da homossexualidade é uma das mais debatidas dentro e fora dos círculos religiosos. Para aqueles que seguem a Bíblia como palavra de Deus, é importante entender como esse tema é abordado nas Escrituras e quais são as implicações para a fé cristã. No livro de Levítico, por exemplo, encontramos diretrizes claras que mostram a homossexualidade como algo contrário ao plano divino.
Essa visão é reiterada no Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo também aborda o tema, enfatizando a importância de viver uma vida que reflita os valores do reino de Deus. Mas como essas orientações se aplicam aos dias de hoje, num mundo tão diverso e complexo? O mundo em que vivemos é marcado por desafios que, muitas vezes, nos fazem questionar as verdades que encontramos na Bíblia. A homossexualidade, para muitos, tornou-se um tema sensível e pessoal. No entanto, para aqueles que buscam viver de acordo com a vontade de Deus, é essencial que entendam o que a Bíblia diz e como isso se alinha com a salvação e a vida eterna que Ele promete. Jesus Cristo nos chama a viver em obediência à palavra de Deus, e isso inclui todos os aspectos de nossa vida, inclusive a sexualidade. A oração e a busca constante pelo Espírito Santo são fundamentais para quem deseja permanecer firme nas verdades bíblicas, mesmo quando essas verdades desafiam as normas sociais. Muitas vezes, a abordagem da Bíblia sobre a homossexualidade é vista como uma mensagem de condenação. No entanto, é importante lembrar que o foco principal da Bíblia é a salvação e o amor de Deus por toda a humanidade. Deus oferece a salvação a todos, independentemente de suas lutas pessoais, incluindo aqueles que lutam com a homossexualidade. O chamado para todos nós é um chamado ao arrependimento e à fé, buscando viver uma vida que honre a Deus e esteja alinhada com os seus ensinamentos. A fé e a obediência à palavra de Deus são as chaves para alcançar a paz e a verdade que Ele promete. A Bíblia nos ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus, o que significa que ninguém está isento de precisar da graça divina. A homossexualidade, assim como qualquer outro pecado, é vista como algo que nos afasta de Deus, mas a boa notícia do Evangelho é que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores e oferecer a vida eterna a todos que se arrependem e creem nele. Isso nos mostra que a esperança e a salvação estão disponíveis para todos, independentemente das circunstâncias ou das escolhas passadas. Deus nos chama a uma vida de santidade e nos oferece o poder do Espírito Santo para vencermos o pecado, incluindo aqueles que se manifestam na área da sexualidade. A questão que muitos enfrentam é como conciliar sua fé com os desafios que encontram no mundo moderno. A Bíblia nos oferece orientação clara, mas também nos chama a amar uns aos outros como Deus nos amou. Isso significa que, ao abordarmos temas como a homossexualidade, devemos fazê-lo com compaixão e entendimento, sem comprometer a verdade da palavra de Deus. A oração e o estudo constante da Bíblia são essenciais para nos mantermos firmes na fé, enquanto buscamos amar e servir a Deus em todas as áreas de nossa vida. É importante também lembrar que a batalha contra o pecado, seja ele qual for, não é fácil, mas Deus nos deu o Espírito Santo para nos ajudar. O poder do Espírito Santo nos capacita a resistir às tentações e a viver uma vida que glorifique a Deus. A Bíblia é clara ao ensinar que o corpo é templo do Espírito Santo e deve ser mantido puro e santo. Assim, a luta contra o pecado, incluindo a homossexualidade, é uma luta pela santidade e pela paz que só Deus pode dar. Neste contexto, a busca por respostas e por uma vida alinhada com a vontade de Deus deve ser constante. A fé em Jesus Cristo nos dá a certeza de que, embora o pecado tente nos afastar de Deus, a salvação é sempre uma oferta presente para aqueles que buscam arrependimento e transformação. Cada um de nós é chamado a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, refletindo a verdade e a paz que vem da palavra de Deus. A compreensão sobre a homossexualidade e a fé cristã pode ser complexa, mas é essencial que aqueles que seguem a Jesus Cristo busquem sempre a verdade nas Escrituras e o direcionamento do Espírito Santo. E assim, entendendo esse tema, podemos agora passar a examinar outro aspecto crítico da vida moderna à luz da palavra de Deus, a sensualidade e o exibicionismo. Vivemos em uma era em que a sensualidade e o exibicionismo são promovidos como normais e até desejáveis. A cultura moderna, alimentada pelas redes sociais e pela mídia, incentiva uma exposição constante do corpo e de comportamentos que muitas vezes contrariam os princípios bíblicos de modéstia e pureza. Para aqueles que buscam viver uma vida que agrada a Deus, esse é um desafio significativo. A Bíblia nos adverte sobre o perigo de cair na tentação de exibir-se de maneira provocativa, pois isso não apenas desonra o corpo, que é templo do Espírito Santo, mas também pode levar outros ao pecado. A fé em Jesus Cristo nos chama a um padrão mais elevado, onde a verdadeira beleza não está no exterior, mas no caráter moldado pelo Espírito Santo.
A prática da modéstia é muitas vezes mal compreendida nos dias de hoje. Não se trata de repressão ou de uma visão negativa do corpo, mas sim de reconhecer o valor e a dignidade que Deus nos deu. A Bíblia ensina que devemos nos vestir de maneira que reflita nosso respeito por Deus e pelos outros, evitando chamar atenção para nós mesmos de forma indevida. Essa orientação não é antiquada, mas uma forma de proteger a santidade e a pureza que Deus deseja para seus filhos. Quando uma pessoa escolhe vestir-se de forma modesta, ela está, na verdade, afirmando sua fé e seu compromisso com os valores do reino de Deus. O exibicionismo, por outro lado, pode ser visto como uma busca por validação externa. Quando alguém sente a necessidade de se expor de maneira sensual, muitas vezes isso revela uma falta de segurança interna e uma desconexão com a identidade que Deus nos deu. A verdadeira paz e satisfação não vem da aprovação dos outros, mas de saber que somos amados e aceitos por Deus. A oração e a leitura da Bíblia nos ajudam a lembrar quem realmente somos aos olhos de Deus, e isso nos dá força para resistir à pressão de seguir os padrões do mundo. Jesus Cristo nos chama a buscar primeiro o reino de Deus, e isso inclui viver de maneira que honre a Deus em todas as áreas de nossas vidas, incluindo como nos apresentamos ao mundo. Exemplos práticos de como viver essa modéstia no dia a dia podem incluir escolhas conscientes na maneira de se vestir, evitar comportamentos que possam ser interpretados como provocativos e sempre considerar como nossas ações podem impactar os outros. A modéstia não é apenas uma questão de aparência, mas de coração e atitude. Quando uma pessoa vive com a intenção de honrar a Deus, isso se refletirá em todas as suas escolhas, desde as roupas que veste até as palavras que usa. A palavra de Deus nos chama a ser luz no mundo, e isso inclui mostrar uma alternativa ao estilo de vida que promove a sensualidade e o exibicionismo. O mundo pode tentar nos convencer de que exibir-se é a chave para a aceitação e o sucesso, mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira felicidade e realização vem de viver de acordo com os princípios de Deus. Quando escolhemos a modéstia e evitamos o exibicionismo, estamos, na verdade, dizendo ao mundo que nossa identidade e valor vem de Deus, e não da opinião dos outros. A paz e a segurança que vem de saber que somos filhos de Deus são muito mais preciosas do que qualquer aprovação humana. A luta contra a tentação de se exibir de forma sensual é real, especialmente em um mundo que constantemente promove essa ideia. No entanto, o Espírito Santo nos dá o poder de resistir a essas tentações e de viver uma vida que reflete a santidade de Deus. A Bíblia é nossa guia nesse caminho, oferecendo a sabedoria e a verdade que precisamos para tomar decisões que honrem a Deus e nos mantenham firmes na fé. Por fim, é importante lembrar que Deus nos criou com um propósito e que esse propósito inclui viver de maneira que glorifique a Ele em todas as áreas de nossa vida. Quando escolhemos a modéstia e rejeitamos o exibicionismo, estamos vivendo de acordo com o plano de Deus para nossas vidas. E isso nos conduz a uma vida de paz, alegria e satisfação que o mundo jamais poderá oferecer. Agora, entendendo a importância de viver uma vida que reflete a pureza e a modéstia ensinadas pela palavra de Deus, vamos aprofundar nossa compreensão sobre um dos pecados mais devastadores e comuns que enfrentamos, o adultério. O adultério é um dos pecados mais discutidos na Bíblia, e não é difícil entender por quê. Quando Jesus Cristo falou sobre o adultério, ele não se limitou ao ato físico, mas foi além, tocando na raiz do problema e os pensamentos e intenções do coração. Ele nos ensinou que o simples fato de olhar para alguém com desejo já é uma forma de adultério. Isso revela o quão sério é o pecado em nossa vida espiritual. Deus nos chama a uma vida de santidade, onde a fidelidade não é apenas uma questão de comportamento, mas também de mente e coração. A oração e a vigilância constante são essenciais para evitar cair nessa armadilha que pode destruir não apenas casamentos, mas também a alma. A Bíblia é clara em afirmar que o casamento é uma aliança sagrada diante de Deus. É um pacto que deve ser honrado e preservado com todo o zelo. Quando uma pessoa quebra essa aliança através do adultério, está não apenas traindo o cônjuge, mas também desonrando a Deus, que instituiu o casamento. A palavra de Deus nos ensina que a fidelidade no casamento é uma imagem da fidelidade de Deus para com seu povo. Portanto, o adultério é uma violação grave dessa imagem sagrada. A fé e a confiança em Deus são fundamentais para manter o casamento forte e para resistir às tentações que podem levar ao adultério.
O mundo moderno muitas vezes banaliza o adultério, apresentando-o como algo comum ou até mesmo excitante. No entanto, a Bíblia nos alerta que o adultério traz consequências devastadoras, tanto no plano espiritual quanto no emocional e social. O pecado do adultério não afeta apenas os envolvidos diretamente, mas também as famílias, a comunidade e, mais importante, a relação da pessoa com Deus. A salvação oferecida por Jesus Cristo é a única maneira de restaurar o que foi quebrado pelo pecado, e isso inclui os corações que foram feridos pelo adultério. A leitura e meditação na Bíblia são fundamentais para que o casal mantenha sua união forte e centrada em Deus. É importante que cada um de nós esteja sempre atento aos pensamentos e atitudes que podem nos levar ao adultério. Como Jesus Cristo ensinou, o pecado começa no coração, e é ali que a batalha deve ser travada. Um exemplo prático é evitar situações que possam levar à tentação, como conversas inapropriadas ou envolvimento emocional com alguém que não seja o cônjuge. Além disso, é essencial que o casal mantenha uma comunicação aberta e honesta, fortalecendo assim a relação e prevenindo qualquer brecha que possa ser explorada pelo inimigo. A palavra de Deus nos dá a sabedoria necessária para viver uma vida de fidelidade e amor, tanto a Deus quanto ao cônjuge. O adultério também nos ensina uma lição profunda sobre a natureza do pecado e da tentação. Muitas vezes, o pecado se apresenta como algo atraente e inofensivo, mas, como o adultério, ele carrega consigo consequências que podem ser devastadoras. A oração constante, a vigilância e a busca pelo Espírito Santo são as chaves para evitar cair nessa cilada. A fé em Deus nos dá a força necessária para resistir às tentações e para viver uma vida que glorifique a Ele em todas as áreas, especialmente no casamento. A luta contra o adultério é uma batalha que deve ser travada diariamente. O mundo pode tentar nos convencer de que é aceitável ou até mesmo inevitável, mas a palavra de Deus nos oferece um caminho diferente, o caminho da fidelidade e da verdade. A paz que vem de saber que estamos vivendo de acordo com os princípios de Deus é infinitamente maior do que qualquer prazer momentâneo que o adultério possa oferecer. A salvação e a vida eterna são oferecidas a todos que se arrependem e buscam viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Por fim, é essencial lembrar que, mesmo aqueles que caíram no adultério, não estão além do alcance da graça de Deus. Jesus Cristo oferece perdão e restauração para todos que se arrependem sinceramente. A esperança de uma nova vida em Cristo é real e acessível a todos. A Bíblia nos ensina que, através do arrependimento e da fé, podemos ser renovados e restaurados à plenitude que Deus deseja para nós. E, com essa compreensão, podemos agora abordar outro pecado que frequentemente anda de mãos dadas com o adultério, a fornicação. A fornicação, definida como relações sexuais fora do casamento, é um tema recorrente na Bíblia e um desafio constante para aqueles que buscam viver uma vida de acordo com os princípios de Deus. Em uma sociedade onde o sexo antes do casamento é muitas vezes visto como algo normal ou até mesmo esperado, a palavra de Deus oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Segundo as Escrituras, o corpo é o templo do Espírito Santo, e deve ser mantido puro e santo. A fornicação não é apenas um pecado contra o próprio corpo, mas também uma violação do plano divino para o casamento e a santidade. Deus nos chama a viver em pureza e a reservar a intimidade sexual para dentro da aliança matrimonial, que Ele instituiu. O mundo atual prega a ideia de que a satisfação imediata e os desejos pessoais devem ser colocados acima de tudo. No entanto, a Bíblia nos ensina que a verdadeira satisfação vem de viver em obediência à vontade de Deus. A fornicação, embora momentaneamente prazerosa, traz consequências espirituais e emocionais profundas. Quando se entrega a esse pecado, a pessoa desonra não apenas a si mesma, mas também a Deus, que criou o sexo para ser desfrutado dentro dos limites seguros do casamento. A salvação e a paz que Jesus Cristo oferece são para aqueles que buscam viver de acordo com a palavra de Deus, resistindo às tentações que o mundo apresenta. A fé desempenha um papel crucial na luta contra a fornicação. A confiança em Deus e no plano que Ele tem para cada um de nós nos dá a força necessária para resistir às pressões e tentações que nos rodeiam. A oração é uma arma poderosa nessa batalha, pois nos mantém conectados com o Espírito Santo, que nos guia e fortalece. Um exemplo prático é evitar situações que possam levar à tentação, como estar a sós com alguém em um ambiente que favoreça a intimidade.
Além disso, manter a mente focada na palavra de God através da leitura e meditação na Bíblia é essencial para manter a pureza e a integridade que Deus deseja para nós. A fornicação também destaca a importância da responsabilidade e do compromisso no relacionamento. Deus criou o casamento como um pacto sagrado, onde a intimidade sexual é uma expressão de amor e união entre marido e mulher. Quando essa intimidade é vivida fora do casamento, perde-se o valor que Deus lhe atribuiu, e as consequências podem ser devastadoras para todos os envolvidos. A Bíblia nos ensina que devemos honrar a Deus com nossos corpos e manter a santidade em todas as áreas de nossas vidas. A fé em Jesus Cristo nos capacita a viver de acordo com esses princípios, mesmo em um mundo que constantemente nos desafia a fazer o contrário. O desafio de resistir à fornicação é grande, especialmente em uma sociedade que muitas vezes ridiculariza a ideia de abstinência ou pureza sexual. No entanto, a palavra de Deus nos oferece uma visão clara e consistente sobre o que é certo e errado. A salvação e a vida eterna são promessas para aqueles que escolhem viver em obediência a Deus, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente. A oração, o estudo bíblico e a comunidade cristã são recursos essenciais para manter a fé forte e a mente focada no que é mais importante e agradar a Deus em todas as coisas. A fornicação não afeta apenas a pessoa que comete o pecado, mas também aqueles ao seu redor. Ela pode levar a relacionamentos quebrados, famílias destruídas e uma sensação de vazio espiritual que só Deus pode preencher. A Bíblia nos chama a viver em santidade e a evitar qualquer coisa que possa nos afastar de Deus e de seu plano para nossas vidas. A fé, a oração e a confiança em Deus são as chaves para superar esse desafio e viver de maneira que glorifique a Ele em todas as áreas da vida. Por fim, é importante lembrar que, assim como em outros pecados, há esperança e perdão para aqueles que se arrependem sinceramente. Jesus Cristo oferece uma nova chance e a oportunidade de viver uma vida transformada, livre do poder do pecado. A salvação e a paz de Deus estão disponíveis para todos que buscam seu perdão e sua orientação. E, agora que entendemos a seriedade da fornicação e o chamado de Deus para viver em pureza, vamos explorar um tema que, embora não mencionado explicitamente na Bíblia, também levanta importantes questões sobre a pureza, a masturbação. A masturbação é um tema que, embora não seja mencionado explicitamente na Bíblia, levanta questões significativas sobre pureza, autocontrole e os desejos que alimentamos em nosso coração. Para muitos, a masturbação pode parecer um ato inofensivo, uma forma de lidar com as pressões e tensões da vida. No entanto, quando examinamos esse comportamento à luz dos princípios bíblicos, vemos que ele pode ser um reflexo de desejos e pensamentos que nos afastam de Deus. A Bíblia nos chama a manter a pureza, não apenas em nossas ações, mas também em nossos pensamentos e intenções. A oração e a busca pela santidade são fundamentais para aqueles que desejam viver de acordo com a vontade de Deus, evitando cair em armadilhas que o mundo nos apresenta. A luta contra a masturbação é, em muitos casos, uma batalha interna. Jesus Cristo ensinou que o pecado começa no coração e na mente, antes de se manifestar em ações. Portanto, o ato de masturbação muitas vezes está ligado a pensamentos impuros e desejos desordenados, que não condizem com a vida de santidade que Deus deseja para seus filhos. A Bíblia nos exorta a manter nossos pensamentos focados em coisas que são puras, nobres e dignas de louvor. Ao permitir que esses pensamentos impuros dominem nossas mentes, nos afastamos da paz e da verdade que Deus quer nos dar. A fé em Jesus Cristo e a disciplina espiritual são essenciais para vencer essa batalha. Um exemplo prático de como lidar com a tentação da masturbação é encher a mente com a palavra de Deus. Quando estamos constantemente focados nas Escrituras, nossos pensamentos são alinhados com os princípios divinos, e somos menos propensos a ceder às tentações. Além disso, manter-se ocupado com atividades que edifiquem e fortaleçam a fé pode ajudar a desviar a mente dos desejos impuros. A oração é outro recurso poderoso, pois nos conecta com o Espírito Santo, que nos dá a força necessária para resistir à tentação. O objetivo é viver uma vida que glorifique a Deus, tanto em público quanto em privado, e isso inclui a maneira como lidamos com nossos desejos mais íntimos. A masturbação também levanta questões sobre o controle do próprio corpo e a disciplina espiritual. A Bíblia ensina que devemos oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Isso significa que devemos exercer controle sobre nossos desejos e não permitir que eles nos dominem. A masturbação, quando praticada, pode se tornar um hábito que tira o foco de Deus e coloca a satisfação pessoal acima da busca pela santidade. A fé em Jesus Cristo nos dá o poder de superar esses hábitos e viver de maneira que honre a Deus em todas as áreas da vida. A batalha contra a masturbação é uma questão de perseverança e dependência de Deus. Muitas vezes, é um desafio contínuo, mas a palavra de Deus nos assegura que, com a ajuda do Espírito Santo, podemos vencer qualquer tentação. É importante buscar apoio em uma comunidade cristã, onde a oração e o encorajamento mútuo podem fortalecer nossa caminhada espiritual. A salvação e a vida eterna são promessas para aqueles que perseveram em buscar a santidade, confiando que Deus é fiel para completar a boa obra que Ele começou em nós. Além disso, é importante lembrar que o pecado da masturbação, como qualquer outro pecado, não é imperdoável. Jesus Cristo oferece perdão e restauração para todos que se arrependem e buscam viver uma vida transformada. A graça de Deus está disponível para aqueles que reconhecem suas falhas e desejam caminhar em novidade de vida. A paz e a verdade que vem de Deus são um antídoto para os desejos desordenados que tantas vezes nos assediam. A oração constante e a meditação na palavra de Deus são as chaves para manter a mente e o coração puros. Por fim, é essencial entender que a masturbação, embora seja uma luta interna, pode ter ramificações que afetam a vida espiritual e emocional de uma pessoa. Deus nos chama a viver em pureza e a oferecer nossos corpos como templos do Espírito Santo. Quando escolhemos seguir esse caminho, estamos dizendo a Deus que valorizamos sua vontade acima de nossos próprios desejos. E agora, após compreender as implicações desse comportamento à luz da Bíblia, vamos abordar um tema que toca profundamente na dignidade humana e na pureza do corpo e na prostituição. A prostituição é um dos temas mais antigos e polêmicos abordados na Bíblia, representando uma grave violação da dignidade humana e dos princípios que Deus estabeleceu para a sexualidade. Ao longo das Escrituras, vemos repetidamente como a prostituição é condenada, não apenas como um ato que desonra o corpo, mas também como uma prática que desumaniza e explora aqueles que se envolvem nela. Deus criou o corpo para ser o templo do Espírito Santo, um lugar de pureza e santidade, e a prostituição vai contra esse propósito divino. A fé em Jesus Cristo nos chama a uma vida que valoriza o que Deus valoriza, incluindo a santidade do corpo e o respeito pela dignidade de cada pessoa. A prostituição é muitas vezes vista como uma solução para problemas econômicos ou como uma escolha pessoal. No entanto, a Bíblia nos ensina que não devemos usar nossos corpos de maneira que desonre a Deus. A prostituição é mais do que um pecado contra o próprio corpo, é também um pecado contra Deus, que nos criou à sua imagem e nos chamou a viver em santidade. A palavra de Deus nos orienta a fugir de toda imoralidade sexual e a honrar a Deus com nossos corpos. A oração e a busca constante pelo Espírito Santo são essenciais para resistir às tentações que o mundo oferece e para viver de acordo com os princípios do reino de Deus. O impacto da prostituição vai além do indivíduo, afeta famílias, comunidades e a sociedade como um todo. Muitas vezes, a prostituição está ligada a situações de exploração, abuso e tráfico humano, práticas que a Bíblia condena severamente. Jesus Cristo nos chama a amar o próximo como a nós mesmos, e isso inclui proteger e defender aqueles que são vulneráveis e explorados. A Bíblia nos ensina que devemos ser a voz dos que não têm voz e agir em favor da justiça e da dignidade. A fé em Deus nos impulsiona a lutar contra a injustiça e a ser agentes de mudança em um mundo que muitas vezes desvaloriza a vida humana. Exemplos práticos de como lutar contra a prostituição incluem o apoio a organizações que trabalham para resgatar e reabilitar pessoas envolvidas na prostituição, bem como a promoção de programas de educação e capacitação que ofereçam alternativas dignas de sustento. A comunidade cristã tem um papel vital a desempenhar ao oferecer suporte emocional e espiritual para aqueles que buscam sair desse ciclo destrutivo. A Bíblia nos chama a ser luz no mundo, e isso significa levar a esperança e a salvação de Jesus Cristo a todos, inclusive aos que estão presos nas armadilhas da prostituição. A prostituição também nos lembra da importância de valorizar o corpo como algo sagrado. Deus nos criou com um propósito e deseja que vivamos de maneira que glorifique a Ele em todas as áreas de nossas vidas, incluindo nossa sexualidade.
A salvação que Jesus Cristo oferece é para todos, e Ele nos chama a uma vida de pureza e santidade. Quando escolhemos viver de acordo com os princípios bíblicos, estamos afirmando nossa identidade como filhos de Deus e rejeitando as mentiras que o mundo nos conta. A oração, o estudo bíblico e a comunhão com outros crentes são essenciais para manter nossa fé firme e nossa mente focada nas coisas que agradam a Deus. Lutar contra a prostituição também é uma maneira de refletir o amor de Deus para com os outros. A Bíblia nos ensina que devemos amar o próximo como a nós mesmos e isso inclui lutar por sua dignidade e bem-estar. A prostituição, como qualquer outra forma de exploração, é uma distorção do plano de Deus para a humanidade, e os seguidores de Jesus Cristo são chamados a se opor a isso. A palavra de Deus nos dá a sabedoria e a força necessárias para fazer a diferença no mundo e para levar a luz do Evangelho àqueles que mais precisam. Por fim, é importante lembrar que, mesmo aqueles que se envolveram na prostituição, não estão além do alcance da graça de Deus. Jesus Cristo oferece perdão e uma nova vida para todos que se arrependem e se voltam para Ele. A esperança e a salvação estão disponíveis para todos, independentemente de seu passado. A Bíblia nos ensina que Deus é rico em misericórdia e está sempre pronto para acolher de volta aqueles que buscam seu perdão. E, agora que entendemos o impacto devastador da prostituição e o chamado de Deus para a pureza, vamos explorar um tema que leva essa violação a um nível ainda mais profundo: o incesto. O incesto, uma violação dos laços familiares mais sagrados, é rigorosamente proibido nas Escrituras e visto como uma grave transgressão dos mandamentos de Deus. A Bíblia deixa claro que o incesto é uma ofensa não apenas contra os indivíduos envolvidos, mas contra o próprio Deus, que estabeleceu as relações familiares como algo a ser honrado e protegido. Ao se envolver em incesto, a pessoa não só desrespeita os limites divinamente ordenados, mas também provoca sérias consequências espirituais e físicas. A pureza e a santidade que Deus espera de seus filhos são incompatíveis com essa prática. A fé em Jesus Cristo nos chama a viver de maneira que honre a Deus em todas as áreas de nossas vidas, incluindo as relações familiares. O incesto é mais do que um pecado sexual, é uma traição dos vínculos de confiança que sustentam a família. A Bíblia nos ensina que a família é um dom de Deus, destinada a ser um lugar de segurança, amor e respeito. Quando esse laço é quebrado pelo incesto, não apenas os indivíduos envolvidos sofrem, mas toda a estrutura familiar é comprometida. A palavra de Deus nos orienta a manter a pureza dentro da família e a proteger os mais vulneráveis de qualquer forma de abuso. A oração e a busca pela orientação do Espírito Santo são essenciais para manter os relacionamentos familiares saudáveis e santos. As consequências do incesto vão além do imediato, afetando gerações futuras e causando cicatrizes emocionais e espirituais profundas. O impacto desse pecado pode ser devastador, levando à destruição de famílias e à perda de confiança entre os membros da família. A Bíblia é clara ao afirmar que tais práticas são abomináveis aos olhos de Deus e devem ser evitadas a todo custo. A salvação oferecida por Jesus Cristo é a única maneira de curar as feridas causadas por esse pecado e restaurar os relacionamentos quebrados. A leitura e meditação na palavra de Deus são vitais para guiar as famílias na busca pela santidade e pela paz. Exemplos práticos de como prevenir o incesto incluem a educação dentro da família sobre os limites apropriados e o respeito mútuo, bem como a criação de um ambiente onde todos se sintam seguros e valorizados. A comunidade cristã também desempenha um papel importante ao oferecer apoio e recursos para aqueles que lutam com questões relacionadas ao incesto. A Bíblia nos chama a ser guardiões uns dos outros, e isso inclui proteger os membros da família de qualquer forma de abuso ou transgressão. A fé em Jesus Cristo e a adesão aos princípios bíblicos são essenciais para construir famílias fortes e saudáveis. O incesto também nos lembra da importância de manter as relações familiares de acordo com os princípios de Deus. A Bíblia nos ensina que devemos honrar nossos pais e amar nossos irmãos, criando um ambiente de respeito e amor dentro da família. Quando esses princípios são quebrados, as consequências podem ser devastadoras. A fé em Deus nos capacita a viver de acordo com seus mandamentos, protegendo assim a santidade da família. A oração e a confiança na orientação do Espírito Santo são cruciais para evitar qualquer forma de pecado que possa destruir a unidade familiar. Lutar contra o incesto é uma responsabilidade que recai sobre todos os membros da família.
A Bíblia nos orienta a sermos vigilantes e a cuidar uns dos outros, garantindo que a santidade seja mantida dentro do lar. A palavra de Deus nos dá a sabedoria necessária para identificar e evitar situações que possam levar ao pecado, e a fé em Jesus Cristo nos dá a força para resistir às tentações. O incesto é uma violação grave da ordem divina, e os crentes são chamados a viver de maneira que honre a Deus em todas as suas relações. Por fim, é importante lembrar que, como em todos os pecados, há esperança e perdão para aqueles que se arrependem sinceramente. Jesus Cristo oferece uma nova vida para todos que buscam seu perdão e sua orientação. A graça de Deus é suficiente para curar até as feridas mais profundas causadas pelo incesto. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus de restauração, e Ele pode trazer cura e renovação para aqueles que foram afetados por esse pecado. Com isso, concluímos nossa jornada pelos pecados sexuais mais graves segundo a Bíblia, entendendo a importância de viver uma vida de pureza e santidade em todas as áreas, especialmente naquelas que envolvem nossas relações mais íntimas. Após entender a gravidade dos pecados sexuais e como eles podem afetar sua caminhada espiritual, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com esse conhecimento? A Bíblia é clara sobre o que Deus espera de nós em termos de pureza e santidade. Será que você está disposto a fazer as mudanças necessárias para viver uma vida que glorifique a Deus? Lembre-se de que Jesus Cristo oferece perdão e uma nova chance para todos que se arrependem e buscam viver de acordo com sua palavra. Não deixe essa oportunidade passar. Comece agora, faça uma oração sincera, peça ao Espírito Santo que guie suas decisões e comprometa-se a viver uma vida que honre a Deus em todas as áreas, especialmente naquelas mais desafiadoras. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo mais sobre como vencer.